Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Comentadas com o Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Meus amigos, senhoras e senhores, estamos iniciando mais esse programa. São notícias comentadas. Notícias de assuntos que sejam de interesse à nossa sociedade. Doutor Orlando, e o primeiro assunto de hoje eu gostaria que o senhor abordasse aí uma decisão do Supremo Tribunal, aonde a união estável só depois do divórcio ou a separação de fato. Exatamente. Eu tenho, inclusive, aqui um comentário de um dos nossos juristas em que ele aborda bem esse assunto. Vamos explicar o que diz aqui o nosso comentarista e nós comentamos, estamos de acordo com ele. O casamento está em pé. O marido arruma uma outra mulher, amante. Estabelece uma sociedade de fato. Mas o casamento está em pé ainda, não houve divórcio ainda. Nesses casos, a lei entende que não pode haver a união estável. Por quê? O casamento não foi desfeito ainda. Somente, vejam bem, somente depois do divórcio feito em juízo ou depois da separação de fato, só depois desses casos é que pode haver a união estável. Vamos deixar bem claro isso aqui. Durante o casamento, não há partilha de bens para a amante. Durante o casamento, não há partilha de bens. O homem arruma um amante, trabalha com ela, vive com ela. Esta amante tem os direitos, essa amante não tem direito líquido e certo a partir de bens. Porque a decisão que nós estamos afirmando aqui é que enquanto houver a sociedade ligada ao casamento, enquanto houver o casamento, não pode haver a partir de bens entre a amante e o marido. Doutor Orlando, o valor da dívida não pode ser superior aí ao valor do bem? Meus amigos, conforme nós temos falado aqui, nós sempre comentamos em cima de outros comentários também. Outros juristas que falam sobre o assunto. Eu tenho aqui um comentário de um dos nossos comentaristas, o senhor Hildebrando de Souza Martins. Ele comenta exatamente esta matéria. Por exemplo, quando você financia um veículo, um caminhão, por exemplo, financia um caminhão, e você não consegue pagar esse caminhão, ou paga uma parte, depois você vai entrar na justiça. O que é que você tem que pagar ao financiador? Estou comentando o que disse o comentarista. Matéria polêmica. Ele diz o seguinte, que o valor da dívida é o valor do veículo. Comprou o caminhão, financiou 100 mil, não conseguiu pagar, o caminhão vale 30 mil somente. É os 30 mil que ele tem que pagar, entendeu? Entendi. Porque quando você financia, diz o comentarista, quando você financia um veículo, o veículo não é seu. O veículo é dele. Você não pode pagar? Ele fica com o veículo e quita a dívida. Ou se você quiser pagar para ficar com o veículo, tem que ser o valor do veículo. Realmente é uma matéria polêmica, mas está tramitando perante a justiça uma questão dessa e que já foi abordado esse assunto. O valor da dívida não é o valor da dívida, mas é o valor do bem que tenha na ocasião do pagamento da dívida. Aliás, esse assunto é interessante, doutor, que vai fazer muita gente dormir despreocupado, mais tranquilo, verdade, né? Exatamente. Acontece o seguinte, minha gente, veja o seguinte, quando existe uma ação, a pessoa financia um veículo, por exemplo, e ele não paga, aí o que acontece? Acontece que a financiadora entra com pedido de busca e apreensão. Quando o juiz defere a busca e apreensão, o juiz determina a busca e apreensão, aí o dono do veículo entra com agravo de instrumento
e pode alegar tudo isso, pedir inclusive a suspensão da busca e apreensão. Não estou considerando que façam isso não, mas sei que muita gente esconde o veículo até que o juiz decida. O meio do mato aí, esconde. Não estou aconselhando, mas muitos fazem isso. Enquanto a justiça decide. E tudo isto pode ser alegado no agravo de instrumento. Há um caso aqui em Biporã, e outro em Cambé, e outro em Jaguapitã. Eles financiaram veículos no valor de 50 mil. A dívida passa de 100 mil. Vindo a busca e apreensão, o que ele pode fazer? Ele poderá entrar com agravo de instrumento e pedir que seja suspensa a busca e apreensão. Eu estou comentando o que disse o comentarista. Entendeu? Ele está dizendo isto. Pode, no agravo de instrumento, pedir a suspensão da busca e apreensão. Não é muito fácil, mas desde que comprovada a ilegalidade da cobrança, o juiz poderá sim suspender a busca e apreensão. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Notícias Comentadas. Voltaremos amanhã nesse mesmo horário com notícias comentadas, assuntos que são de interesse da nossa sociedade. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.